o Brasil registrou cerca de 85 ocorrências de desaparecimentos, 85 mil ocorrências de desaparecimentos apenas em 2025. 28% das vítimas eram menores. E esse problema se arrasta pelo país e cresce a cada ano. O desaparecimento ele vai consumindo você aos poucos. A depressão vai te acabando, vai te levando para o fundo do poço. Eu não conheço uma família, nesses 9 anos que eu estou militando aí para essa quantidade de família, para encontrar uma família que não esteja depressão. Você perde o brilho, você perde aquela vontade de viver. Alberto procura pelo filho Rodrigo há 14 anos. Ele era taxista, assim como o pai. Saiu para trabalhar e não voltou mais. Dia 18 de maio de 2012, uma sexta-feira, meu filho saiu e no dia seguinte não voltou. Aquilo bateu um desespero. Eu já entrei em contato com a Rádio Táxi. A Rádio Táxi me retornou que um empresário, dono de uma empresa, ligou dizendo que um táxi tinha permanecido na frente da empresa e que não tinha motorista. Aí eu já estava procurando, a gente se dirigimos até lá e, para minha surpresa, encontrei o carro e os documentos e não encontro meu filho até hoje. Se eu falar para você que não teve uma investigação, teve. Foi um choque muito grande para a família, todo mundo. O pessoal do DHPP foi presente, o pessoal do 75DP, foi canil para tudo que é lado, qualquer pista que a gente recebia, eles estavam atentos. A reportagem também acompanhou bastante, foi muito divulgada. Mas olha, não sei o que fizeram com meu filho até hoje. A gente tem que lembrar que essas primeiras horas em relação ao 90 são extremamente importantes para a gente conseguir localizar, como a gente disse, mas o trabalho da Civil também não nem pode ser desconsiderado, porque, por vezes, em alguns momentos não sendo encontrado essas pessoas, a Polícia Civil também tem uma equipe dedicada para isso, através do DHPP, e também a gente faz esse trabalho em parceria com, no caso, a Capital, com a coordenação de localização de familiares e desaparecidos, através da Prefeitura de São Paulo, onde a gente consegue trabalhar em rede, compartilhando também informações, às vezes fotos, para tentar localizar essas pessoas, né, como a gente disse, em outros pontos que, por vezes, a nossa rede não consegue de imediato. Então, hoje a nossa parceria, inclusive, envolve as organizações da sociedade civil, como Mães da Sé, o Abrace, Mães em Luta, além também de outras agências com quem, inclusive, nós trabalhamos hoje aqui. O Metrô, a Guarda Civil, enfim, é um trabalho que sozinho a gente não conseguiria concluir. Ele teve um relacionamento com a moça, jovem também, aonde veio a Marcela, a menina nasceu, ele morando aqui, a moça morando na casa da mãe, foi todo um xodó, a primeira neta. E ele estava no momento, no auge, meu filho, estava cheio de vontade, né? Ele tinha uma proposta muito boa, saía para trabalhar, voltava, contava o dinheirinho dele, ficava com a filhinha dele. E eu também muito contente, né? E eu falei para ele, bom, já que fizemos essa parceria, pai e filho, né? Ele me dava um abraço, pai, você é o melhor pai do mundo. Ele tinha moto, tinha carro. A dor da saudade foi transformada em luta. Há 9 anos, nasceu a ONG Esperança na Rua, que ajuda famílias na mesma situação. Deparei com pessoas que a gente se abraçava pela mesma dor, mas eu percebia que eu era um pouco mais forte, que eu podia andar o dia inteiro mais. Ela já não podia, ela me dava a foto do filho ou da filha. E eu cheguei em casa uma noite e falei para minha esposa, falei, olha, eu vou criar um projeto sem fins lucrativos para ver se eu tenho um meio de ajudar outras famílias legalizado, né? E aí ela olhou para mim e falou, como? A gente não tem mais nada, né? Perdemos tudo, né? E aí Deus me ajudou que eu fui na gráfica, a gráfica me entendeu a minha proposta, eu fui num amigo parceiro e fiz o primeiro banner. Quando eu fiz o primeiro banner, eu mostrei para algumas mães e para a Vera, das Mães em Luta, me deu um apoio muito, a Ivanise, das Mães da Sé. E eu coloquei esse nome Esperança na Rua e estou aí com 200 e poucos rostos aí. E acho que é o Rodrigo que está me passando essa força.
Assim como Alberto, voluntários se engajam também nas redes sociais. Tenho 29 anos e comecei na divulgação de crianças e adolescentes desaparecidos através de uma página no Facebook, né, em que eu conheci a história do desaparecimento do menino João Rafael Kowalski, que desapareceu aos 2 anos em Adrianópolis, Paraná, em 2013. Então, através do desaparecimento dele, eu vim tendo conhecimento de outros casos de crianças e adolescentes desaparecidos. E sempre que possível, eu compartilhava ali, até então, sem pretensão nenhuma de estar envolvida efetivamente na página, com a divulgação, né? Mas na minha própria página pessoal, divulgando esses casos de crianças e adolescentes desaparecidos. E foi aí que eu tive a dimensão do que realmente era essa causa, né? As falhas que tem no sistema, como essas famílias são desamparadas e como também os casos não são muito bem divulgados. Além da foto do desaparecido e contato da família, a página publica orientações sobre direitos e o que fazer nesses casos. Normalmente, o que a gente recebe bastante de reclamação inicial, meu filho está desaparecido, meu sobrinho, e a polícia não quis registrar o boletim de ocorrência porque pediu para esperar 24 horas, 48 horas. Mas hoje, atualmente, a gente tem a lei da busca imediata, que obrigatoriamente a polícia tem um dever legal de registrar o boletim de ocorrência. A Polícia Militar orienta a ligar primeiramente para o 190. Esse é o primeiro canal de informações necessárias para a família passar as orientações relacionadas à pessoa familiar desaparecida, para que a gente possa direcionar esse atendimento para uma equipe especializada e, posteriormente, na busca ativa, através de ferramentas, tecnologia a respeito, para a gente poder dar uma resposta imediata. O paradigma dos 24 horas, por exemplo, ela não existe. E é importante lembrar a importância dessas primeiras horas, os primeiros minutos, para que a gente consiga ter mais forças integrando a rede que a gente hoje já dispõe para tentar localizar esse familiar. Em 2025, o Brasil registrou quase 85 mil desaparecimentos, ou seja, uma média de 232 sumiços por dia. Segundo os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 3 em cada 10 casos envolviam crianças e adolescentes. A média diária nacional do público infanto-juvenil foi de 66 boletins de ocorrência. Mais de 30 mil ligações média dia, e dessas 9 mil gerando ocorrências. Óbvio que algumas dessas, como no caso dos desaparecidos, acabam tendo e havendo a necessidade de um tratamento um pouco mais dedicado, um pouco mais cuidadoso, onde exige-se principalmente mais tempo com o solicitante ou com o familiar, para a gente pegar mais detalhes e também, naturalmente, depois passar às equipes por onde essas pessoas possam ter passado. Hoje, por exemplo, nós contamos com a cabine Muralha Paulista, dedicado ao encontro, localização de desaparecidos, e eles, com a experiência anterior, são todos eles veteranos, trabalham hoje na busca com experiência anterior, usando tecnologia. Acompanhamos o desfecho positivo de uma ocorrência, em que o menino de 7 anos havia se perdido da irmã de 15 no centro de São Paulo, a caminho da escola. Parabéns a todos os policiais envolvidos na ocorrência de localização de pessoa desaparecida. O desfecho positivo reflete no profissionalismo e o espírito de servir que norteia nossa missão. 62% das ocorrências registradas no país envolvem meninas. Esse é um dos medos da Fernanda, mãe da Gabriele, de 10 anos, e da Kézia, de 4. O mundo tá um caos. A gente tem que tomar, assim, cuidado com tudo. Tipo, seja na rua, andando, em casa, na internet. Porque as crianças hoje estão com acesso à internet. Não deixo meu filho assistir YouTube. Eu, por exemplo, não deixo. Mas deixa jogar. E muitos desses jogos têm aqueles chats online. Além da supervisão nas redes, a conversa é base para ensinar a prevenção nas ruas. Quando a gente anda na rua, é sempre mãos dadas. E passeando, indo para um parque ou coisa do tipo, às vezes elas querem correr na frente, né? São crianças, não tem jeito. Mas existe um limite. E isso não foi algo conversado, de falar, não pode passar de 2 metros de mim, até porque elas não vão saber a distância dos 2 metros.
Mas é como, acho que com a convivência, elas perceberam que eu inconsciente, impus um limite da distância. 2 homens já seguiram a gente. Aí eu e minha mãe, a gente tinha virado numa rua pra cá. Aí foi lá, a gente foi perto de uma marcenaria que fazia coisa de madeira lá. Aí eles pararam de seguir a gente. Aí o homem levou nós até o portão. Qualquer lugar que eu achar que tiver alguma pessoa, eu chamo a pessoa pra ajudar, que minha mãe tá sendo roubada. Deixá-los atentos à necessidade de lembrarem o contato com seus pais, seus familiares mais próximos, tentando identificá-los, inclusive, através de telefones, sejam em objetos ou em roupas, e principalmente também existem outros recursos, mas não deixar de avisar seus familiares em qualquer tipo de mudança de destino ou, eventualmente, quando possível, avisar um familiar próximo para onde estão ou gostariam de ficar. E no caso das crianças em especial, aos pais não deixarem sozinhos o tempo todo. Por nota, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo explicou que possuem um banco de dados de pessoas desaparecidas que fica disponibilizado a todas as delegacias de polícia, principalmente as especializadas neste ramo, e que entre janeiro e maio deste ano, 5.746 pessoas foram localizadas. Essa parte dos cadastros é um dos pontos de questionamento de famílias e também de ONGs. Em 2019, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que aparece aqui na tela para vocês acessarem, porque pode ser acessado por toda a sociedade civil. Os casos são, então, inseridos automaticamente a partir dos boletins de ocorrência registrados pelas polícias civis dos estados e também do Distrito Federal.